Você pode beber 3 litros de água por dia e ainda estar literalmente seco por dentro. Existe um paradoxo biológico que a maioria das pessoas ignora. Você pode inundar seus encanamentos com a água mais pura do mundo, mas se suas células estiverem surdas ao sinal, essa água nunca chegará ao seu destino. A única coisa que você estará fazendo é sobrecarregar seus rins. A verdadeira hidratação celular não se trata de um ato de enchimento, mas sim de um processo de comunicação. Se a água é o hardware, o que tenho nestas mãos é o software. No mundo da biofísica, nós não bebemos água, nós a capturamos. Hoje, você vai descobrir porque seu corpo prefere comer sua hidratação e como usar as 6 famílias de inteligência celular para reparar sua catedral de dentro para fora. Vamos passar de estar inundados para finalmente estarmos conectados. Bem-vindo ao mundo da água aprisionada. No nosso vídeo anterior, nós aprendemos detalhadamente como ressuscitar o hardware, a água H3O2. No entanto, no dia de hoje, estaremos realizando a instalação de todo o software. Na escola, nos ensinaram que a água é um solvente e nos disseram que a água dissolve coisas. É o meio onde flutuam as vitaminas, os minerais e os resíduos e é como uma espécie de cenário passivo. Ou um cubo onde você coloca os ingredientes e espera que reajam. Essa visão trata a água como algo inerte e, sob essa lógica, daria exatamente na mesma beber água da torneira ou a água contida em uma laranja, desde que esse solvente chegue ao estômago. Pois bem, quando digo que hoje vamos instalar o software, o que estou fazendo é elevar a função do solvente a suporte de dados. E é aqui que o contexto se aprofunda. Veja, mais do que molhar, a água conecta. Em uma célula, a água não está solta. Dissolvendo coisas, ela está grudada às proteínas e ao DNA. Não é um solvente que flui, é uma verdadeira rede de comunicação. E graças a essas pontes de hidrogênio, a água pode transmitir prótons e sinais elétricos a velocidades quase instantâneas. Portanto, em vez de vê-la como um líquido que transporta substâncias, devemos vê-la como o que ela é, uma fibra óptica líquida, um verdadeiro mensageiro. Um solvente comum é uma sopa desordenada e a água que vamos ver nas 6 famílias é um cristal líquido perfeitamente ordenado que não só transporta o mineral, o soluto, mas o próprio mineral confere à água a forma necessária para que a célula a reconheça. Como eu te dizia, nos fizeram acreditar que nossas células são sacos de água onde substâncias químicas flutuam, mas a realidade é muito, muito mais elegante. A água não é o fundo da foto, é o processador. E, de fato, na engenharia biofísica, sabemos que a água é um suporte de dados e energia que serve para organizar. Não queremos colocar mais líquido no balde. O que queremos é colocar instruções na rede. E há outra coisa que é importante lembrar. Quando você bebe água, especialmente se essa água não está revitalizada, seu corpo precisa realizar um trabalho termodinâmico imenso para integrá-la à matriz celular. No entanto, as frutas e os vegetais que vamos comentar hoje não são alimentos. No sentido tradicional, são verdadeiros dispositivos de transferência de cristal líquido. Quando você come água, através dessas 6 famílias, você está introduzindo em seu corpo um fluido que já foi filtrado por uma matriz biológica, ou seja, a planta já fez o trabalho sujo por você. Está estruturada e em fase de gel. A água dentro deles não é H2, o líquido é H3O2.
ligada a polímeros orgânicos e vem carregada com um software de sinalização. Cada família carrega uma espécie de código de barras de minerais e enzimas que indica ao seu corpo exatamente para onde enviar a hidratação. Bem, para que você pare de tatear no escuro, eu criei um mapa de engenharia que divide a natureza. Obrigado. Em 6 departamentos críticos. Acredito que essa divisão permitirá que você utilize a ferramenta certa em cada canto do seu negócio. Catedral. Vou-te dar a lista e depois vamos analisando um por um. Claro, como é um assunto longo, vamos precisar de 2 vídeos para cobri-lo. Primeiro, os hiperidratantes são responsáveis por alargar a estrada e limpar os entulhos para que a água possa fluir. Em segundo lugar, estão os estruturais, ou seja, aqueles que funcionam como o cimento inteligente que repara suas paredes e evita que a água escape pelas rachaduras. Depois, vêm aqueles que funcionam como escudo. De elétrons, ou seja, os que mantêm a bateria carregada e o pH estável diante do ataque oxidativo. Quarto, os que são sensores metabólicos, que são a tecnologia de precisão que sintoniza seu cérebro e otimiza sua digestão. Quinto, os otimizadores mitocondriais, que ensinam suas células a fabricar sua própria água de dentro para fora. E, finalmente, sexto, os que nos levam de volta à origem. Estes são os fluidos que têm a mesma assinatura elétrica que o seu próprio sangue. Como você pode ver, hoje você não vai aprender a comer melhor. O que você vai aprender é instalar um software que permitirá que sua catedral seja finalmente energeticamente soberana. Você deixou definitivamente de ser apenas um simples consumidor de água e, a partir de agora, passou a receber formação suficiente para se tornar um verdadeiro programador da sua própria hidratação diária. Pois bem, comecemos então a falar detalhadamente sobre os hiperidratantes, ou seja, aqueles elementos fundamentais que favorecem intensamente o fluxo e a limpeza do seu organismo. Estes não apenas trazem água, mas também trazem a permissão para que a água entre nos tecidos mais profundos, e os primeiros são a melancia e o melão. Sua L-citrulina é um precursor do óxido nítrico, e o óxido nítrico relaxa as paredes dos seus capilares, só para você ter uma ideia. Se a água é o carro, a citrulina é quem alarga a estrada. E qual é o protocolo de consumo? Com a melancia e com o melão? Na verdade, é muito simples e básico. Primeiro, uma instrução. Não jogue fora a parte branca grudada na casca, porque é aí que se concentra a L-citrulina. Coma o melão ou a melancia inteira, mas claro, sem a casca, e não faça suco para que a fibra regule a absorção. E aqui um detalhe. Se quiser um extra de fluxo, adicione uma pitada de sal celta aos pedaços que consumir. Para otimizar o seu meio interno, não há nada melhor do que começar o dia com este protocolo de hidratação celular. Preste atenção porque, mais uma vez, é muito simples. Ao acordar, beba um copo de água com o suco de um limão. Isso vai despertar suas enzimas digestivas e fornecer nutrientes ao seu organismo, que servirão para preparar o terreno. E logo depois, tome um bom prato de melancia ou melão em pedaços, porque, estando em jejum, a absorção da citrulina é muito mais rápida e eficiente, permitindo que o corpo aproveite essa água viva que você está ingerindo para hidratar as células após o jejum noturno. Mas tenha uma coisa em mente, a melancia tem um alto índice glicêmico. Eu, pessoalmente, como melão. E agora chegamos ao segundo. Deste grupo de hiperidratantes. O pepino e, atenção, sempre com a casca. O pepino é o rei da sílica biodisponível e a sílica é o mineral da elasticidade e da condutividade.
Beber água de pepino é como enviar uma equipe de manutenção para verificar a flexibilidade dos seus cabos elétricos. Mas é claro, tente procurar pepinos orgânicos para que você possa consumir a casca com a tranquilidade de não estar ingerindo outras substâncias que não gostaria de ingerir. E se não encontrar orgânicos, também não se preocupe. O que você pode fazer é colocar o pepino em água com cerca de 2 ou 3 colheres de sopa de vinagre e deixá-lo de molho por 10 minutos ou 15 minutos. Em seguida, retire-o, lave-o bem com água corrente e poderá usá-lo. É uma maneira simples e eficaz de limpar o vegetal para aproveitar ao máximo seus benefícios. Então, qual é o protocolo, neste caso, daquele que estou chamando o suco elétrico? Em primeiro lugar, você deve saber que o suco de pepino é a opção mais barata e a mais potente. Isso é importante. Muito bem, bata um pepino inteiro, sempre com a casca e, se possível, adicione 3 talos de aipo. E agora preste atenção a uma sinergia. Se você misturou o suco de pepino com os 3 talos de aipo, o pepino, o que ele faz é fornecer o silício para os cabos e o aipo, ele fornecerá os sais de racimo para poder limpar. Tome em jejum para limpar bem os canos antes de começar o dia. E agora, vamos observar com mais atenção aquele que acabei de te apresentar, o aipo. O aipo é, sem dúvida, o exemplo mais claro e fascinante que temos da geometria dos íons. Ele é um elemento puramente cosmótropo, agindo de forma direta na estrutura da água. Se quisermos que a catedral se sustente sobre bases de biofísica sólida, devemos recorrer à ciência da exclusão molecular. O aipo é extraordinariamente rico em sais de sódio e potássio, em uma forma iónica e orgânica, sendo um alimento altamente biodisponível e fácil de absorver. Na biofísica, classificamos certos íons como cosmótropos, que é uma palavra que vem do grego cosmos, que significa ordem. E esses íons têm a capacidade única de ordenar as moléculas de água ao seu redor, facilitando a transição da H2O líquida para a água estruturada ou H3O2. As pesquisas de Pollack, do Dr. Gerald Pollack, vieram demonstrar que a água em estado de gel ou a zona de exclusão possui uma propriedade física fundamental. Atenção, ela exclui ativamente qualquer soluto residual ou patógeno. Quando os eletrólitos de lítio ajudam a expandir essa camada de água estruturada ao redor das suas membranas, o que você está fazendo é criar um verdadeiro escudo elétrico. E aqui, atenção, não é que os sais ataquem um invasor de forma química. O que eles fazem é fortalecer a rede de água da célula, tornando o ambiente fisicamente impenetrável para toxinas e para vírus. Ou seja, esses sais orgânicos otimizam a condutividade do fluido extracelular e permitem que a bomba de sódio-potássio mantenha sem esforço a voltagem vital, de menos 70 mV ou menos 90 mV, como mencionamos em vídeos anteriores. Você está reforçando o isolante e a carga da sua bateria biológica de forma simultânea. Pois bem, chegamos agora ao último dos hiperidratadores. Abacaxi real. O abacaxi é a fonte mais potente de bromelaína, um verdadeiro complexo de enzimas proteolíticas. Imagina as grandes proteínas que ingerimos, provenientes de carnes, ovos ou leguminosas, como longas e pesadas correntes de aço. E se não quebrarem corretamente, simplesmente ficam presos. No espaço intersticial, ou seja, no oceano, onde suas células e as minhas nadam, e no fim acabam criando um pântano biológico de água suja e estagnada que bloqueia a eletricidade. Bem, a bromelina ou bromelaína é o facão biológico do abacaxi. E é exatamente isso que significa proteolítico. Proteoproteína. Lise, ruptura ou dissolução.
No contexto da catedral, pense na bromelaína como uma espécie de facão enzimático. Quando há inflamação ou má digestão no espaço entre suas células, o espaço intersticial, o que acontece é que se acumulam complexos de proteínas e fibrina, e esses resíduos prendem a água, transformando-a naquele pântano biológico de água desorganizada que eu mencionei, que é água líquida H2O de qualidade muito baixa. E nesse pântano a voltagem cai e os minerais simplesmente não conseguem se mover. Muito bem, qual é a ação da bromelina? Primeiro, despolimerizar. A bromelina quebra essas redes de proteínas que mantêm a água retida. E isso normalmente conhecemos como um edema. Pois bem, ao dissolver esses bloqueios, a água volta a circular. E essa é a segunda função, restaurar o fluxo. E uma vez que a água se liberta do pântano, ela volta a estar disponível para ser estruturada, como H3O2, graças à luz e aos minerais. E a terceira função, reduzir o atrito. Ao eliminar o excesso de proteínas nos tecidos, reduz-se a resistência elétrica, e isso facilita que os impulsos nervosos viajem com menos interferência. Em poucas palavras, consuma preferencialmente entre as refeições, se você busca esse efeito. Ação anti-inflamatória e sua drenagem sistêmica. E se você a tomar logo após comer, a bromelina será utilizada para ajudar na digestão dos alimentos, o que, aliás, também é bastante útil, mas será absorvida em menor quantidade para a corrente sanguínea, que é onde ela atua para limpar os tecidos. Use-a quando sentir peso ou retenção de líquidos. Coma algumas fatias naturais depois de uma refeição pesada. E isso vai ativar a bromelina para agir. A água retida. E aqui vão duas informações importantes para você. A primeira é que a maior concentração de bromelina está no miolo do abacaxi, aquela parte dura no centro. Portanto, não jogue fora. Bata no liquidificador ou pique bem fino para incorporar. E segundo, se o abacaxi for enlatado ou tiver sido aquecido, a enzima está morta. O abacaxi deve ser sempre consumido fresco e cru. Muito bem, até aqui falamos dos hiperidratantes. Agora chegamos finalmente ao nosso próximo grupo de alimentos, conhecidos como estruturais, ou se você preferir chamar de uma outra forma. Eles funcionam como a cola do cristal líquido ou como um tipo de verniz intestinal protetor. Obrigado. Os alimentos dos quais vou falar agora transformam a H2O em um gel espesso e protetor, que é o H3O2. E as primeiras, e eu diria as mais importantes, são a babosa, aloe vera, e o nopal, cacto. Essas plantas sobrevivem no deserto porque aperfeiçoaram a arte de reter água na forma de mucilagem. As mucilagens são polímeros de carboidratos que mantêm a água em estado de gel permanente, A3O2. Ao ingeri-los, você não só se hidrata, como também reveste seu sistema digestivo com uma camada protetora. Esse gel repara o revestimento do seu intestino e garante o seu bom funcionamento. Que a água não escape antes de ser absorvida. O consumo dessas duas plantas possui um protocolo duplo de preparo e consumo. Vamos começar com o protocolo de preparação da aloe vera. Pois bem, seja porque você usa a planta diretamente do seu jardim ou porque a compra já cortada. Há aqui um passo que nunca pode ser pulado. A eliminação da aloína. E dito isso, vamos às três partes que compõem o protocolo de preparação. A primeira é o corte e o sangramento. Sempre use uma folha basal. As folhas basais são as maiores e mais externas. Coloque a folha na posição vertical, em um pote com água por 2 a 4 horas ou, se possível, durante toda a noite. E você verá que sai um líquido, amarelo ou avermelhado. Isso é a aloína. É um látex muito irritante e laxante que, obviamente, não queremos na nossa preparação. Segunda parte, o fileteamento.
Muito bem, uma vez sangrada, corte as bordas espinhosas e retire a pele verde com uma faca afiada, até que você fique apenas com aquele cristal transparente que existe dentro da planta ou da folha. E depois disso vem a lavagem final. Enxague o cristal em água corrente até que deixe de estar escorregadio ao toque e faça isso com água fria. Queremos o cristal puro e sem restos da seiva amarela. Bem, agora vamos ao protocolo de preparação do nopal ou do cacto. O nopal é uma joia da hidratação, mas sua baba assusta muita gente. E aqui está o segredo para usá-lo a seu favor. Também tem 3 partes. A primeira, limpeza. É muito simples. Se o nopal tiver espinhos, retire-os raspando com uma faca ou simplesmente compre nopal que já venha sem espinhos. Segundo, use-o sempre cru para que suas propriedades de estruturação da água permaneçam intactas. Nem pense em cozinhá-lo. Se você fizer isso, vai quebrar as cadeias de mucilagem. E terceiro, o liquidificado. Corte o nopal em pedaços pequenos e use-o diretamente no liquidificador. E agora vou-te dar uma pequena dica também sobre sinergias. Mas bem, antes faço um comentário que tenho certeza que você mesmo já pensou. Já pensou nisso? Este não é um suco para saborear no lanche da tarde. Isto é uma verdadeira manutenção preventiva. É como se você mesmo criasse um verniz para o seu intestino. Pois bem, qual é a mistura mestre? Bata uma colher de sopa cheia do cristal de aloe ou um pedaço de nopal de cerca de 5 cm com 200 ml de água de calilá, ressuscitada, como vimos no vídeo anterior, ou de água de nascente. E junte tudo isso com o suco de meio limão. E essa é a sinergia. Por que o limão? É muito simples. Porque o ácido cítrico do limão atua como um verdadeiro conservante natural e ajuda o corpo a absorver melhor os polissacarídeos do gel. Tome, se possível, em jejum e pelo menos 20 minutos antes de ingerir qualquer outro alimento sólido. Pense que as paredes do seu intestino têm pequenas fissuras, que é o que se chama de permeabilidade intestinal, e esse gel atua como um verdadeiro cimento. Biológico porque recobre o seu epitélio intestinal e permite que a água que você bebe depois seja absorvida pelos canais corretos, que são as aquaporinas, e que não se perca por essas fissuras. E dessa forma, além disso, você evita inflamações sistêmicas. Bem, vamos agora ao próximo dos alimentos que são estruturais e que também é um verdadeiro adesivo do cristal líquido. As poderosas sementes de chia e também as de linhaça, devidamente ativadas. Quando você coloca uma semente de chia ou de linhaça na água, não está apenas amolecendo a fibra, mas também ativando uma verdadeira fábrica de exclusão molecular. O laboratório do Dr. Gerald Pollack analisou especificamente a chia e descobriu que aquele halo transparente que envolve a semente não é uma água viscosa, é autêntica. Zona de exclusão é Z. E o fascinante é que o volume desse gel de H3O2 chega a ser mais do que o dobro do volume da própria semente. E o que isto significa? A chia é capaz de organizar uma enorme quantidade de água ao seu redor, simplesmente devido à natureza de sua superfície. Em engenharia elétrica, um capacitor é um componente que armazena energia em um campo elétrico. E isso, no caso da chia, não acontece. Uma teoria é autêntica. Ciência de ponta no campo da eletrónica verde e dos biopolímeros. Armazena energia. Pesquisas publicadas em periódicos como The Journal of Energy Storage e Studies on Natural Polymers demonstraram que a mucilagem de chia possui propriedades dielétricas e de transporte iônico excepcionais. Imagine cada semente de chia como se fosse um pequeno arquiteto. Quando entra em contato com a água, não apenas incha.
o que faz é desdobrar toda uma rede de fios invisíveis que se expandem para fora. Esse gel pegajoso que você vê, e que é o que chamamos de a mucilagem da chia, na verdade, é um verdadeiro andaime tridimensional. Não é uma massa amorfa, é uma estrutura de engenharia perfeita. E por que é uma esponja inteligente? Ao contrário das esponjas de banho, que apenas retêm a água de forma passiva, a rede da chia é elétrica, e nesses fios invisíveis há alguns pontos de ancoragem que os cientistas chamam de grupos hidroxila. Já falamos sobre eles em vídeos anteriores. Pois pense neles como se fossem pequenos ímãs com carga negativa. São como anzóis elétricos e, como têm carga negativa, o que fazem é atrair fortemente os minerais e as moléculas de água, obrigando-as a formar uma fila, ou seja, colocando ordem no caos. Graças a esse andaime elétrico, a água deixa de ser um líquido caótico H2O e se transforma nesse gel estruturado H3O2 que as suas células adoram. Como isso se encaixa na sua catedral? Pois para que você entenda, beber água com chia não é só colocar fibra no corpo, é colocar água já programada. Quando você ativa a chia na água por pelo menos 12 horas, o que está fazendo é fabricar um dispositivo de armazenamento de energia biológica. E ao estar presa, obrigado. Nessa rede de nanofibras, a água entra no seu sistema com sua própria infraestrutura de carga. Ela não precisa pedir energia ao seu corpo para se organizar. A chia já fez o trabalho de engenharia elétrica por você. Isso é como se você entregasse à sua célula uma bateria já carregada em vez de um monte de peças soltas. Certamente você deve estar se perguntando: o que há de especial nesse gel de gomos? A resposta é que o que você está vendo não é apenas mucilagem, é uma verdadeira bateria em estado líquido. As sementes de chia contêm cadeias longuíssimas de açúcares complexos. Pense que são como fios elétricos se desenrolando, e esses fios têm uma propriedade fascinante. Eles são carregados negativamente, o que significa que, ao entrar em contato com a água, ocorre um fenômeno crítico da biofísica, a separação de cargas. O gel é o polo negativo, prende os elétrons e se organiza. A água restante é o polo positivo, os prótons são expulsos. E nesse exato instante, você não tem apenas um copo com sementes. O que você tem é um condensador biológico carregado e pronto para fornecer energia às suas células. É hidratação autêntica com voltagem. Mas atenção, aqui vem o mais incrível. Por que dizemos que essa água é pura? Mesmo que a água original não fosse tanto assim, a estrutura hexagonal do quarto estado da água H3. O 2 é tão densa e está tão perfeitamente compactada que atua como um verdadeiro filtro quântico. É como uma espécie de rede de segurança com buracos tão pequenos que só permite que as moléculas de água pura se unam à dança. Ou seja, os detritos que ficam de fora são as toxinas, os metais pesados ou os minerais inorgânicos de grande tamanho, porque realmente são expulsos fisicamente. A rede hexagonal não tem espaço para eles, pois, como o nome indica, na zona de exclusão esse gel exclui. A desordem e o que você acaba bebendo é uma água que a natureza filtrou para você, utilizando leis da física que o seu filtro de jarra comum nem sequer conhece. Ou seja, você está introduzindo na sua catedral um material de construção que já vem limpo e, acima de tudo, ordenado. No final do dia, a chia não é um superalimento por suas vitaminas, é uma verdadeira ferramenta de engenharia para o seu corpo. É o dispositivo que permite fabricar água de alta fidelidade na sua própria cozinha,
poupando ao seu corpo o imenso trabalho de ter que filtrar e estruturar a água por si mesmo. Também tem seu próprio protocolo, que na verdade é um protocolo de engenharia ou de ativação do cristal. Primeiro e mais importante, nunca, nunca, nunca as coma secas. Se você as comer secas, a semente, ao entrar no seu corpo, ela vai roubar a água dos seus próprios tecidos para tentar formar seu gel e vai te desidratar por dentro. Coloque uma colher de sopa em um copo de água mineral ou revitalizada e deixe descansar durante toda a noite. Esse mucilagem é o transporte blindado que garante que a água chegue intacta ao seu intestino e de lá às suas células, sem se perder pelo caminho. Lembre-se, 12 horas é o ideal. Ao adicionar esse gel aos seus smoothies, o que você está fazendo é diminuir a tensão superficial do líquido. Isso faz com que a água fique mais úmida e penetre melhor nas aquaporinas das suas células. O que você está consumindo é simplesmente energia potencial pura. Com isso, chegamos ao terceiro e último alimento do grupo dos estruturais, cola de cristal líquido ou verniz intestinal, que veremos hoje. Mas para esse terceiro já dedicamos um vídeo completo, porque é o musgo do mar, o Simos. Portanto, não vou me alongar sobre ele. Só lembro que ele fornece os 92 minerais que servem de ancoragem para que a água se estruture. Lembre-se de que, sem minerais, a água é uma rede sem nós, que não tem conectividade. Pois bem, agora passamos ao terceiro grupo de alimentos, os que são o verdadeiro escudo de elétrons e carga da água estruturada, ou da EZ. Anteriormente, expliquei que a zona de exclusão EZ é como uma bateria que se mantém carregada graças ao fato de ter uma alta densidade de elétrons. No entanto, o estresse, a radiação eletromagnética e também a má alimentação atuam como verdadeiros ladrões de carga, roubando elétrons e desmoronando a estrutura da água. Por isso é importante se nutrir com alimentos que nos ofereçam escudos de elétrons. Os primeiros alimentos cítricos de que vou falar hoje são o limão e a lima. Eles são, sem dúvida, os melhores exemplos práticos do potencial de óxido-redução, também conhecido pela sigla ORP. O que torna o limão especial não é apenas sua química, ou seja, o ácido cítrico ou a vitamina C, mas sim sua física. Na engenharia de fluidos, medimos a capacidade de uma substância de doar elétrons por meio do potencial de óxido-redução, o ORP. Pois bem, enquanto a água da torneira geralmente tem um ORP positivo, ou seja, é oxidante e rouba elétrons, o suco de limão fresco tem um ORP negativo entre menos 100 e menos 200 mV. Embora o limão seja ácido fora do corpo, seus sais minerais, os citratos de potássio e magnésio, atuam como agentes alcalinizantes em nosso metabolismo. E isso é vital, porque um ambiente levemente alcalino é o habitat natural onde a água H3O2 se mantém estável. Essa é a chamada paradoxo iônico do limão. Ao tomá-lo em jejum, o que você está fazendo é inundar seu sistema com elétrons livres antes que o cortisol da manhã comece a oxidar suas células. É algo como uma partida a frio da sua bateria biológica. Um verdadeiro protocolo de engenharia. E agora vamos ao outro grupo de alimentos que também são, obrigado, escudo de elétrons. O chá verde e o chá matcha. Estes são verdadeiros modelos de ordem geométrica. Ao chegarmos a esse grupo de alimentos, entramos na nanotecnologia natural. Se as plantas fossem laboratórios químicos, os polifenóis seriam mais ou menos o produto mais sofisticado deles. São uma família de compostos que as plantas produzem para se protegerem da radiação solar, de fungos e do estresse oxidativo.
Bem, no contexto da nossa catedral, o polifenol principal é o EGCG, que significa galato de epigalocatequina. E está aqui. Não é apenas uma molécula, é uma verdadeira ferramenta de precisão. Pense que a água da torneira é como uma espécie de multidão de pessoas se movendo aleatoriamente em uma praça. Ela tem uma entropia altíssima. Mas se de repente você coloca uma música rítmica e um coreógrafo no centro, a multidão começa a se organizar. Pois o EGCG é exatamente esse coreógrafo. A estrutura do EGCG está repleta de grupos hidroxila, e esses grupos atuam como verdadeiros ímãs ultrapotentes que capturam as moléculas de água. E devido ao formato físico que a molécula de EGCG tem, quando a água se prende a ela, mas não pode fazer isso de qualquer jeito, a molécula obriga a água a se encaixar em uma geometria hexagonal. Ao beber matcha, e atenção, aqui me refiro à folha inteira, pulverizada. A concentração dessas matrizes, além disso, é 10 vezes maior. Você está introduzindo milhões dessas matrizes no seu sistema. A densidade dessas matrizes é tão alta que a água se torna fisicamente mais sedosa. E essa é a textura da ordem quântica. Você não está se hidratando com líquido, você está bebendo uma suspensão de cristais moleculares que forçam a água em suas células a se estruturar em camadas de H3 ou 2. Ou, dito de outra forma, o que você está fazendo é injetar um código de ordem que transforma a água caótica nesse gel. Protetor H3, ou 2, ou zona de exclusão. E aqui, atenção, entra a termodinâmica prática. A entropia é o movimento caótico, e o calor é, por definição, energia cinética, ou seja, movimento. A 100 graus Celsius, as moléculas de água se movem com tanta violência que quebram as pontes de hidrogênio. É como tentar construir um castelo de cartas no meio de um furacão. Impossível. A CG tenta impor ordem, mas o calor destrói o andaime antes que ele se forme. No entanto, a 80 graus Celsius, esse é o ponto ideal. Ali você tem energia suficiente para que os polifenóis se liberem da folha, mas permite que as pontes de hidrogênio permaneçam estáveis. É a temperatura da cooperação molecular. Resumindo, quando você toma limão com aquela pitada de sal celta, o que está fazendo é algo brilhante, porque o sal fornece os íons, que são o eletrólito tão necessário, e o limão fornece os elétrons, que são a carga. Isso é como conectar um cabo de cobre a uma tomada de corrente. E o chá verde, por sua vez, ou o chá matcha, o que faz é ajudar a colocar ordem, ou seja, garante a geometria. Se você juntar os três, sal, limão e chá verde ou chá matcha, garante que a zona de exclusão das suas células seja tão forte que nenhum radical livre possa atravessá-la. Pois bem, com isso terminamos a fase da infraestrutura. E o que acabei de fazer foi te mostrar o caminho e abrir as portas para que você blinde a sua estrutura. Limpamos o pântano, selamos os vazamentos nas suas membranas com o cimento do Alloy e da Chia e você acabou de levantar todo um escudo de elétrons para que nada nem ninguém roube a sua voltagem. Sua catedral agora se tornou uma fortaleza totalmente estanque e está completamente protegida contra perigos. Você tem o hardware pronto. Está preparada para o mais importante. Mas atenção a isso, porque é importante. De nada adianta uma fortaleza perfeita se o general está surdo ou se as caldeiras internas estão apagadas. No próximo vídeo, vamos passar do blindagem para a fase de ignição. Vou te ensinar o software da inteligência, ou como sintonizar seu cérebro com o boro, como transformar suas células em uma fábrica que produz sua própria água e como instalar a blindagem definitiva. Contra aquele que é o grande sabotador, o açúcar.
Se você acha que este vídeo devolveu a esperança na sua própria saúde e se você pensa que pode fazer o mesmo por outros, me faria um grande favor se compartilhasse. Nos vemos na segunda parte, onde finalmente vamos ligar o gerador e com ele a luz. Como sempre te digo, siga em frente sempre. Siga em frente e te leio nos comentários.